Olá pessoal, seja bem-vindo à aula 5. Vamos falar aqui sobre a hierarquia de controle de risco. É muito importante que você, profissional da área de segurança do trabalho ou não, entenda a hierarquia de controle de risco. Muitos trabalhadores dentro da indústria, eles têm uma características, às vezes orientada por um supervisor, alguma coisa assim. Você vai fazer determinada atividade? Cadê meu EPI? Procura o EPI, que é o equipamento de proteção individual, e a primeira coisa que vem na cabeça do trabalhador dentro de uma indústria é cadê o meu EPI? E se pensando em hierarquia de controle de risco, o EPI é o último a se pensar. Os caras que vendem equipamento de proteção individual ficam bravos comigo quando eu falo isso, né? Mas de fato é. Né? A própria NR1 ela prevê essa hierarquia de controle de risco. Então, para se ter um ambiente de trabalho seguro, para ter o trabalhador seguro, até mesmo a supervisão segura, procedimentos seguros, ferramentas seguras, ter um risco controlado, né? Ali um projeto adequado com esse risco controlado, um planejamento das atividades, uma cultura e saberes organizacionais, precisa se aplicar ali a hierarquia de controle de risco. Essa aula, ela visa, pessoal, a ampliar a nossa visão da estratégica a respeito da engenharia de segurança do trabalho de forma aplicada, tá? Então a hierarquia de controle de risco, ela busca isso. Então, primeiro de tudo, sempre nós vamos procurar eliminar o ruído. Eu ia falar do exemplo de ruído, falei do ruído. Eliminar o risco, não necessariamente se resume a ruído, tá bom? Eu estava aqui pensando, vou dar um exemplo do ruído e acabei falando do ruído. Mas sempre eliminar o risco. Primeiro de tudo, eliminar o risco. Segundo, substituir controle, sinalização e, por último, o equipamento de proteção individual. Vamos com calma para entender cada etapa dessa atividade, tá bom? Eu vou dar um exemplo do ruído e vou pensar num outro exemplo aqui para ficar mais fácil, tá bom? Vamos pegar, você trabalha numa indústria onde o nível de pressão sonora ultrapassa 85 decibéis, ou seja, você está acima do limite de tolerância. Acima do limite de tolerância, em tese, você não pode desenvolver as suas atividades sem o uso do equipamento de proteção individual. Seja um tipo plug, tipo concha, sei lá como é que você chama aí no seu ambiente de trabalho, tá bom? A primeira coisa, pessoal, antes da gente entrar para trabalhar, a gente não pode pensar, pô, cadê meu EPI, cadê meu EPI? Não, a gente tem que pensar primeiro eliminar a fonte do risco mesmo. O que gera esse ruído? É uma máquina? Tem a possibilidade de eliminar esse ruído dessa máquina? Não, eu não consigo eliminar essa máquina, porque ela faz parte do meu processo produtivo. Então a gente passa para uma segunda camada. Pô, se não tem como eliminar nesse momento aqui essa parte, então eu vou fazer uma substituição, trocar um material por outro. De repente é uma engrenagem ali que está fazendo esse ruído ocupacional, eu trocar a peça, né? A gente já fez isso em indústria, onde a gente reduziu drasticamente o ruído ocupacional. Por outro que seja, né, intrinsecamente seguro ali, outro que gera-se menos ruído. Estou falando aqui do ruído, né, mas depois a gente vai dar outros exemplos. Não tem como. Então, assim, ou às vezes nem é a máquina que está fazendo ruído. Já aconteceu também, eu estava dentro da indústria, existe um compressor de ar que ele ficava dentro da indústria. Eu não estou nem falando de NR13 aqui, do compressor que está dentro da indústria, estou falando do ruído. A gente eliminou esse ruído, jogou o compressor de ar para fora desse barracão, ou seja, a gente eliminou, já na primeira camada ali já eliminou esse ruído, ou seja, eu não precisei lá da minha última camada, que é a quinta camada, que é o EPI. Ao invés de eu estar usando o protetor por causa daquele compressor, eu simplesmente elimino o compressor, jogo ele para fora, substituo ele para outra área, né? Na verdade, jogamos ele para o lado de fora do armazém e acabou, zerou o ruído, estava dando 86 alguma coisinha, fizemos uma nova dosimetria, desceu para 80,4, se eu não me engano. Tá dentro de um plano de ação ali e tudo mais, mas em nocividade diminuiu e muito, né? Evitou ali uma perda auditiva induzida pelo ruído ocupacional. Então, não tem como substituir. Então nós vamos para a nossa terceira camada, que é os controles. O que entra nesse controle, pessoal? É a engenharia aplicada. Vamos supor, vamos pegar o exemplo do compressor. Se eu não tivesse a possibilidade de jogar ele para fora desse armazém, vamos dizer que não tivesse espaço nessa empresa, está extremamente limitado, ele tem que ficar dentro, né? O que a gente teria que fazer nesse caso? Lembrando, pessoal, não estou levando em consideração os parâmetros da NR13, estou falando aqui pensando em eliminar o ruído. O que a gente poderia fazer na engenharia, nesses controles de engenharia?
Eu poderia, de repente, fazer uma sala onde eu ia controlar esse nível de pressão sonora, uma sala acústica ali talvez, com os materiais dentro da norma, onde eu poderia eliminar esse ruído através do enclausuramento desse equipamento, percebe? De repente eu não tenho um espaço para o lado de fora para eliminar, mas eu posso enclausurar ele naquele espaço ali. Eu iria diminuir ainda mais do que se eu tivesse para fora. Eu estaria trabalhando ali com a questão da engenharia de segurança aplicada, ou com a engenharia aplicada que a gente fala. Então, estou falando aqui do ruído. Tentamos eliminar, não conseguimos. Tentamos substituir esses equipamentos para um outro, ou alguma peça, um equipamento menos ruidoso, ou de repente uma peça que gere menos atrito, também não conseguimos. Aí a gente vai para a parte de engenharia, que é os controles, né, na terceira camada. Tentar enclausurar, tentar fazer algum meio com que a engenharia reduza esse ruído ocupacional, né? Não conseguimos. Então a gente vai tentar na quarta camada, que em alguns chamam de sinalização, e outros chamam sinalização em bloqueio, e outro fala sobre medidas administrativas. Então, beleza, se a gente trabalha desse jeito, e se a gente mudar a forma de trabalho, se a gente tiver uma medida administrativa, se a gente tiver um procedimento operacional padrão, então, de repente, num determinado tempo a gente trabalha nesse armazém com esse ruído, mas num segundo a gente vai para uma área isolada, então a gente começar a criar procedimentos, medidas de controle, medidas administrativas para reduzir a exposição do trabalhador ao ruído ocupacional. Então percebe que sempre vai ter um meio de fugir desse ruído sem ter que ir lá no equipamento de primeira. Então, o que a gente vê, infelizmente, dentro das indústrias é a pessoa, primeiro ponto, cadê meu equipamento? Cadê meu EPI? Cadê meu EPI? E essa não é a melhor forma de pensar numa hierarquia de controle de risco. Ruído, tentamos eliminar, não conseguimos. Tentamos substituir, não é possível. Tentamos ali os controles, a engenharia aplicada, não foi possível. Tentamos ali os procedimentos operacionais padrão, medidas administrativas, mudar a forma de trabalho, mas também isso não é possível. Aí sim, se você tentou todas as formas, e assim, pessoal, tente documentar essa tentativa. Porque numa auditoria aí você pode ser solicitado como que você aplicou a hierarquia de controle de risco, tá bom? Aí sim, a última camada de proteção do trabalhador, que muitas das vezes usam como primeiro, aí seria assim o equipamento de proteção individual, não tem como, vamos utilizar para resguardar ali a integridade física do trabalhador. Então, numa hierarquia de controle de risco, sempre busca eliminar, substituir, ter os controles de forma de engenharia, ter ali a parte do processo administrativo, dos procedimentos, das sinalizações, da forma de mudar o trabalho. E por último, na minha quinta camada, se você tentou todas essas outras 4 aqui, aí sim você vai fazer ali a entrega do seu equipamento de proteção individual. Bom, pessoal, nossa aula de hierarquia de controle de risco ficou por aqui. Espero ter ajudado. Até uma próxima.